bem? E hoje no nosso Café Literário com Beatriz Hoffmann nós vamos falar um pouquinho sobre agente literário. Então, eu prometi a semana passada trazer um vídeo especial aqui falando um pouquinho sobre essa profissão que muitas vezes não é muito conhecida no Brasil. São poucos os agentes literários que têm evidência, mas eu posso te garantir que um agente literário pode ajudar muito na carreira de um autor. Então, você sabe qual é a principal função de um agente literário? Então, deixa eu te falar uma coisa. Um agente literário, ele vai ajudar o autor em vários setores. Tanto na criação e desenvolvimento de uma obra, por que não? Porque ele conhece o mercado, então ele sabe o que está acontecendo, quais são os livros mais vendidos, os gêneros mais vendidos, e também ele tem contatos com editoras, fazendo com que o autor não precise se preocupar muito com isso, se tem um agente literário, porque o agente literário vai fazer a ponte entre editora e autor e vice-versa, fazendo com que a contratação aconteça de uma forma um pouco mais suave e sem muitos problemas, porque o agente literário vai ajudar em toda essa negociação, vamos dizer assim. Mas tem outras coisas muito interessantes que podem ajudar muito a vida de um autor quando ele tem um agente literário. E quais são elas? Network. Isso mesmo. O agente literário te ajuda a você conhecer melhor as pessoas que estão envolvidas nesse universo literário e também autores, para você trocar experiências, dicas de escrita e até mesmo divulgar o seu trabalho e divulgar o trabalho de outros. Querendo ou não, gente, você pode não acreditar e não aceitar, mas escritor tem que divulgar o trabalho um do outro. Você acha que eu tô brincando? Não tô não. Quando você divulga o trabalho, você está simplesmente abrindo portas e mostrando a sua generosidade para o mundo. E com isso, gente, ajuda muito na sua carreira no final. Outra coisa bem interessante é que o agente literário vai te dar muitas dicas profissionais. Entre elas, é como se portar em entrevistas, lives, podcast e muito mais. Mas tem outra coisa aí que pode complicar muito, muito a vida de autores inexperientes. A vida de autores inexperientes. E qual é isso? É quando o agente literário não é preparado para ser um agente literário. Você acha que eu tô brincando? Não tô não. Existem muitas pessoas que se dizem agente literário, que estão no mercado literário e não têm a mínima noção de como é ser agente literário. Eu já ouvi cada absurdo nesse universo que vocês não têm ideia. Eu já vi pessoas dizendo que era agente literário, que se o autor não botasse 40 mil na conta dele, ele não faria nada para isso. Gente, agente literário não ganha tudo isso, tá? E outra coisa, primeiro você tem que mostrar serviço para depois você sair cobrando um absurdo desse. E nem que você mostre serviço, você vai receber 40 mil na sua conta assim do nada, né? Eu não sei que universo que ele veio, de que mundo que ele veio, mas isso não existe. Outra coisa, um agente literário, ele ajuda você a organizar a sua agenda, principalmente quando você está em promoção de livros, você está na divulgação do seu trabalho. Mas, gente, eu já vi cada agente literário conseguir entrevista para autor iniciante que chegou a me dar até um frio na espinha. Não tem como. Quando você vai conseguir entrevistas para os seus autores, você tem que ter noção de onde você vai botar essas pessoas, principalmente se é um autor inexperiente, se é um autor que não tem muita ideia do que vai fazer, porque o agente literário nada mais, nada menos do que ele dá o foco, ou ele segura o foco do autor para ele não se distrair, para ele não sair do foco, para ele não falar coisas que não deve. Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi agente literário conseguir entrevista para um autor que tem talento, que tem uma boa capacidade, um bom potencial, mas o agente literário conseguiu entrevista num podcast onde se falou sobre tudo.
sobre papagaio, periquito, cachorro, as outras profissões que o escritor tem e absolutamente nada sobre o livro, nada sobre a carreira literária do autor. Então isso é queimar filme, isso é dar tiro no pé. Coisa que você, como autor, não pode fazer no início da sua carreira. O que você tem que falar? Você é autor, você tem que falar sobre o seu processo de escrita, você tem que falar sobre o seu livro, você tem que dar spoiler, você tem que falar o que os leitores vão encontrar no seu livro. E não simplesmente ficar falando quantos periquitos você tem na sua sacada. Ninguém quer saber disso. Então você tem que entender sobre isso, você tem que ter noção. Quando você contratar um agente literário, é bom você pesquisar a vida desse agente literário que ele fez no passado. Se ele tem conhecimento com editora, se ele trabalha em uma editora, se ele já fez algum trabalho para algum autor, pesquisar um pouco, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você tem um agente literário que não tem conhecimento algum e que simplesmente quer ir lá dizer só que ele é um agente literário de fulano ou de ciclano, pode prejudicar muito, muito, eu tô falando muito, a sua carreira. E simplesmente colocar tudo a perder. Porque se essa pessoa não tem condições de definir o que é uma entrevista literária, como ela vai gerenciar a sua carreira? Aí fica difícil. Outra coisa, por que um agente literário é tão importante? Porque ele ajuda muitas vezes a fazer acordos contratuais com editoras. Normalmente, grandes editoras, elas pegam bons autores que já têm conhecimento no mercado. Pode ser publicado autor iniciante numa editora tradicional grande? Pode. Isso acontece? Sim. Entretanto, tem que passar por alguns passos, alguns protocolos, vamos dizer assim. O bom disso é que tem muitos agentes literários que trabalham para essas editoras, que já têm uma certa experiência. Então aí é um bom lugar para você começar a procurar sobre isso, a você entender um pouquinho melhor como funciona toda essa parte de gerenciamento literário para a sua carreira. Mas o que eu acho bem interessante, que eu vou dizer aqui para vocês, é que se você quer ter um agente literário, comece a lapidar um pouco mais. Veja o que ele pode te trazer em troca. Não só você ficar pagando, não invista muito dinheiro nisso. Procura saber melhor o portfólio dele. Procura saber melhor. Se ele já trabalhou para editoras, ligue para essa editora, pergunta se isso é verdade. Mande e-mail, porque tudo isso pode te trazer mais alívio, menos dor de cabeça, uma maior tranquilidade e um pouco mais de chance de você chegar ao sucesso do que você simplesmente pegar qualquer um porque você está desesperado. Então não faça isso, né? Agente literário é uma coisa muito séria, que pode ajudar você muito nisso, pode ajudar você muito nesse processo de você conseguir revistas literárias para divulgar o seu trabalho, você conseguir jornal literário, você conseguir ir para a TV. Muitas coisas podem ajudar você. Entretanto, se você não estiver preparado para isso, pode prejudicar muito a sua carreira e você simplesmente colocar tudo a perder. Como eu falei, eu já vi vários casos que são absurdos que acontecem e simplesmente os autores desistirem da carreira. Outra coisa bem importante, minha última dica de hoje: agente literário não senta para dar entrevista junto com o autor, tá? Agente literário fica nos bastidores orientando o autor. Agente literário não é estrelinha. Agente literário sabe o seu lugar. Agente literário orienta o autor a ter uma postura profissional, a não perder o foco, a não falar de periquito e papagaio e assim falar sobre a sua carreira. Fala sobre a roupa e a forma que o autor tem que estar na frente da câmera, entre outras situações. Mas um agente literário, ele tem que saber ter postura profissional. Então, pense nisso, autor. Antes de contratar qualquer pessoa, pesquise. Faça a mesma pesquisa que você está fazendo para a sua obra, faça para um agente literário. Entenda como isso está acontecendo, entenda como é essa carreira e você vai ter bons frutos no final.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, lembrando que eu venho todas as sextas-feiras com alguma dica ou curiosidade ou muito mais no nosso Café Literário, além de outros vídeos diariamente sobre minha vida na América, cinema e literatura. Continue me acompanhando. Eu vou trazer muitas outras novidades para você em breve. Não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu venho na próxima sexta-feira com outro Café Literário com Beatriz Hoffmann. Tchau, tchau!